Fala galera, estamos de volta aqui no nosso projeto de fazer uma questão do Enem toda semana e hoje nós chegamos mais uma vez à playlist de 2020 digital, nono episódio. Se você quer fazer algum pedido, a hora é essa, não demore. E a questão de hoje, por exemplo, é um pedido de nossa assinante Georgia Luna, que pediu para que eu fizesse a questão de número 22 do Caderno Amarelo e que no nosso livro de questões corresponde à questão de número 790 na página 299. Se você não conhece o projeto de 1001 questões do Enem, aqui em cima aparece um vídeo que vai te explicar tudinho sobre esse projeto. Então vamos fazer a questão 22 ou 790 do Caderno Amarelo, que eu ranqueei como dificuldade média. Vocês estão vendo aí já aparecendo o grau de dificuldade. Questões de poesia sempre trazem um grau de dificuldade um pouco maior. Então tá aqui pra gente. Vamos ver aqui, ó, Alves C, que é esse autor de poesia, Castro Alves, muito provavelmente, até porque o nome do livro é Espumas Flutuantes, e todo mundo sabe que um dos livros de Castro Alves foi o livro chamado Espumas Flutuantes. O outro livro muito famoso é Os Escravos, em que ele fala da questão abolicionista. Mas no Espumas Flutuantes nós vemos um Castro Alves lírico-sentimental. Então, o nome do livro, inclusive, você sabe por que o nome do livro é Espumas Flutuantes? Ele diz que certa feita, ao observar o mar sendo rasgado por uma embarcação, o resultado do choque da dureza do barco contra a maciez da água eram as espumas que ficavam no caminho flutuando. E que, portanto, os poemas que estão no livro são resultado do choque da dureza do mundo contra a sensibilidade da alma do poeta. Então tá aí fofinha a explicação do porquê de o livro se chamar Espumas Flutuantes, de Antônio Frederico de Castro Alves, poeta do romantismo brasileiro, nascido na Bahia. Então nós temos aqui, portanto, a referência bibliográfica disponível em domínio público. Olha só o site domínio público, que é o site que sempre fornece os poemas, né, os textos que já estão aí, como o próprio nome diz, sem mais nenhum débito de direito autoral. Então vamos ver aqui, agosto de 2015, pouco importa a data de acesso, né? A questão foi feita em 2015, enfim, é um fragmento do poema, isso é interessante, inclusive a gente pode ver que por ser um fragmento houve um recorte e o recorte está sinalizado por esses colchetes com reticências dentro, que é a marcação para um corte, para uma supressão no texto. Então vamos ver o que é que fala o comando dessa questão de literatura sobre romantismo, um assunto mais tradicional nas escolas brasileiras, né? Nos cursos de literatura pelo Brasil, Castro Alves é um autor obrigatório, aquele autor que nós chamamos de canônico, porque sempre aparece nas aulas de literatura. Então, olha só o que é que diz o comando. Exemplo da lírica de temática amorosa de Castro Alves, de fato, nas Espumas Flutuantes, é um livro da lírica amorosa de Castro Alves. O poema constrói imagens queridas, imagens caras ao romantismo. Tudo bem. Nesse fragmento, o próprio comando, a própria referência bibliográfica já frisava que era um fragmento. Nesse fragmento do poema, O Laço de Fita, está aqui o título lá em cima, o que é que a gente pode ver? O lirismo romântico se expressa em quê? Então aí a gente tem uma questão que pede duas coisas. O conhecimento sobre o romantismo, já que é um lirismo romântico, né? Como é que o lirismo romântico se apresenta, se expressa no texto, e além disso a leitura do fragmento, né? Nesse fragmento. Então é importante, é preciso que nós façamos a leitura do fragmento. Então vou fazer já a leitura do fragmento, olhando de sobrevoo, como às vezes é muito comum em análise de poesia, nós percebemos certa regularidade na composição. Por que, Deco? Olha só, são 3 estrofes, pelo menos que o Enem deixou para a gente ver, mas todas de 5 versos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. E se a gente perceber também, todas as estrofes terminam com laço de fita, né? Então, o tema que dá título ao poema também aparece aí várias vezes no final das estrofes, que são estrofes, como eu falei, de 5 versos e que não vão ter um esquema de rimas muito rígido. O romantismo não é uma escola conhecida, caracterizada pela presença de uma dureza formal, como, por exemplo, outras escolas, tal qual o parnasianismo, tá bom? Mas existe uma riminha mais frágil, mais solta. Em Pepita, né, a gente tem o ita, que está rimando com fita. E essa rima, ela de alguma maneira continua nas outras estrofes com bonita e fita,
Mais tarde, na última estrofe, volta o Pepita e volta o Fita. Tá? Então, por outro lado, a gente não tem rimas de amores, névoas, prendi-me, nada disso aí está rimando, mostrando essa, digamos assim, flexibilização maior que o Castro Alves dá ao esquema de rimas no poema. A métrica, se a gente fosse olhar, são 3 estrofes, melhor, são 3 versos da primeira estrofe maiores e os 2 últimos menores, o que se repete de certa maneira nas outras estrofes também. Os 3 primeiros versos são maiores e os 2 versos finais são menores. Né? A gente pode ver que é um esquema que se repete. Então, um poema que também não é livre totalmente, né? Moderno, obviamente ele não é um modernista. Então, feito esse olhar de sobrevoo, vamos aqui, portanto, ler o texto, porque o Enem, muito provavelmente, pela tradição da prova, não se preocupa com aspectos formais, e sim com a temática, com a leitura, com o suco do texto, é o que o texto está dizendo pra gente. Então, olha só, não sabes, criança, estou louco de amores. Prendi meus afetos, formosa Pepita. Mas onde? No templo, no espaço, nas névoas? Não rias, prendi-me num laço de fita. Então a primeira estrofe revela esse eu lírico se confessando para uma pretendente, que ele chama aí de Pepita, formosa Pepita, que a gente não sabe se é um apelido, né? Ou se é o próprio nome da pessoa. Não sabes, criança? Então ele começa com esse criança, quer dizer, uma mulher mais jovem, provavelmente, né? Ah, Deco, eu achei meio pedofilia. É, se a gente pensar que o povo hoje coloca nas músicas, vai novinha, novinha isso, novinha aquilo, não vai entrar no mérito da discussão. Mas, estranho. Não sabes, criança? Estou louco de amores. Ô, Deco, por que ele bota esse estou sem o é? Justamente pela métrica, tá? Então, o Castro Alves e outros autores costumam, às vezes, tirar, suprimir uma letra para dar a métrica ao texto. Então, aí, ele tira o é para diminuir uma sílaba poética. Não sabes, criança, estou louco de amores. Prendi meus afetos, formosa Pepita. Então meus afetos estão presos. Mas estão presos onde? No templo, num templo espiritual, no espaço sideral, na névoa, quer dizer, em algo assim elevado, né, que tem uma cara de que mereça a prisão do amor? Não, não dei risada não. Foi num laço de fita. Quer dizer, uma coisa bem singela, uma coisa bem simples. Então, o texto começa com essa confissão de amores e por essa espécie de fixação no laço de fita. Na selva sombria de tuas madeixas, então agora a gente está visualizando o cabelo negro dessa jovem Pepita. Lembrando que Pepita, né? Pepita pode ser também a pepita de ouro, né? A pedra preciosa ali, o metal precioso. Então, na selva sombria de tuas madeixas, então, no cabelo dela, selvagem, negro, nos negros cabelos de moça bonita, fingindo a serpente que enlaça, ó, mesma métrica não é que enlaça, de um golpe só, que enlaça a folhagem. Então, como na selva do cabelo, uma serpente está se insinuando na floresta também, formoso enroscava-se o laço de fita. Então, o laço de fita está como uma serpente atraindo na selva dos cabelos. Então, a metaforização forte aí na segunda estrofe. E é uma estrofe que permite um maior delírio interpretativo. Um delírio interpretativo no sentido de o quê? Esses cabelos em que a fita enlaça, né? A fita está prendendo, parece também algo meio até Medusa, com as serpentes que remetem tanto ao pecado, né? A gente pode pensar no pecado que a serpente de alguma maneira simboliza na visão bíblica, a simbologia do pecado na serpente, e ao mesmo tempo essa Medusa que faz o ser apaixonado, o homem apaixonado, fixar-se, petrificar-se na imagem, né? Pela imagem olhada. Então a Medusa, para quem lembra, né, é um mito grego em que o homem que olhasse para a Medusa, a pessoa em última instância, né, mas que olhasse para a Medusa, seria transformado em pedra, transformar-se-ia, para usar o mesóclise aqui, em pedra. Então esse homem também está petrificado, obcecado pela imagem da jovem Pepita e pela metonímia, né, do laço de fita, que é essa parte que está simbolizando a mulher amada. Pois bem, diz o texto ainda, pois bem, não sei o que eu tô dizendo, pois bem não, pois bem, quando um dia na sombra do vale abrirem minha cova, então quando eu morrer, quando eu estiver morto, a última estrofe fala disso, quando na sombra do vale abrirem lá a cova em que eu vou ser enterrado, formosa Pepita, ao menos arranca meus louros da fronte e dá-me por coroa, né? Coroa, que a coroa é croa para dar a métrica mais uma vez, e dá-me por coroa
teu laço de fita. Então, quando eu estiver morto, que colocar naquelas coroas de louro, já viram, né? Inclusive, uma coroa famosa é a coroa de espinhos de Cristo, mas quando colocarem no morto, e em mim morto, a coroa de louros, que ele fala aí, meus louros da fronte, da cabeça, arranque esses louros da minha cabeça e me coroe com teu laço de fita, porque ainda na morte eu estarei esperando pelo seu amor. Então, essa jovem no baile dançando, de alguma maneira também seduzindo, a gente pode pensar, né, que ele estava ali envolvido por essa moça, né, pelo laço de fita no cabelo dela. Então vamos ver o que é que o Enem perguntou nesse item aí para ajudar a nossa amiga Geórgia, que pediu aqui a resolução da questão. Então, exemplo da lírica de temática amorosa de Castro Alves, o poema constrói imagens queridas ao romantismo, imagens próprias do romantismo. Nesse fragmento, o lirismo romântico se expressa na representação infantilizada da figura feminina. É uma questão perigosa, né? Poderia levar muita gente a marcar, porque ele fala em criança. Não sabes criança, logo na abertura do texto, né? Que estou louco de amores, então existe uma referência infantil. Entretanto, eu não marcaria esse item porque eu não vejo a Pepita ou a jovem aí como infantilizada. Eu vejo até como uma espécie de jovem que já tem uma malícia, que já tem uma sedução nesse cabelo, que já é mais sensual. Ou seja, isso inclusive é uma caracterização do Castro Alves muito comum na crítica literária brasileira e poderia ajudar quem conhecesse essa informação a resolver outras questões do Castro Alves, porque toda a crítica brasileira vai dizer que a poesia de Castro Alves se mostra muito mais sensual, muito mais erotizada do que a poesia de outros românticos, como, por exemplo, o Álvares de Azevedo. Tá? Então, eu não iria em representação infantilizada, mas acredito que a letra A pode levar alguns à marcação. Letra B. O lirismo romântico se expressa na criatividade inspirada em elementos da natureza. Isso é até uma característica romântica, né? A gente pode dizer que a letra B funciona bem para o romantismo como um todo, não em especial a primeira geração, mas também na segunda. Entretanto, não dá para falar que o elemento da natureza é o motivador aí da criatividade do poeta. O poeta está se ou o lírico está produzindo seu texto ou libertando suas emoções a partir do laço de fita, que não é elemento natural, então não vou nesse item. Ah, mas ele não comparou com a cobra, com a serpente? Sim, mas não é a serpente em si, é o laço de fita que remete à cobra. Então a letra B me parece mais tranquila, por exemplo, do que a letra A. Letra C, opção pela morte como solução para as frustrações. Também uma alternativa sedutora, porque diz muito respeito a algumas produções do romantismo. O eu lírico vê na morte uma fuga para o sofrimento, para a frustração. Entretanto, não é o que aparece no poema. Né? No poema está dizendo que quer morrer para se libertar do sofrimento, até porque ele diz que quando ele morrer, que tirem a coroa de louros da cabeça dele e coloquem lá o laço de fita. Essa coisa meio fetiche, assim, né? Meio objeto de desejo. Eu quero o laço de fita. Então, também não vou na letra C. Existe uma ansiedade do eu lírico com as atitudes de indiferença da mulher. Já quieta aí para a gente ficar na dúvida qual a letra é. E fixação por signos de fusão simbólica com o ser amado. Então, veja. D e E, né? Eu acho que a letra E está mais na cara nesse momento, né? Fixação, existe uma fixação do eu lírico, sim, né? Essa fixação se dá por um objeto, que é o laço de fita. Ter o laço de fita significaria, de alguma maneira, ter a mulher desejada, tá? Daí que na morte ele quer ter o laço de fita, porque ter esse laço de fita é, de alguma maneira, conquistar um objeto dela. Eu não sei se já tiveram isso na vida, né? O desejo de ter algo que remete ao ser amado, né? Principalmente em situações mais platônicas como essa aqui, em que o amor parece não se concretizar em nenhum momento, ainda que essa mulher pareça, né, de alguma maneira também seduzi-lo, envolvê-lo, né, nesse laço de fita, parece também que ela tem uma correspondência de alguma maneira, então ele quer ter esse laço de fita como realmente um objeto substitutivo do ser amado, né, do objeto do desejo dele. Então existe uma fixação por signos, sim, de fusão simbólica com o ser amado, verdadeiro. Não há o que contestar na letra E, questão tranquila, e por que não a D, né? Existe uma ansiedade. Ansiedade é uma palavra problemática aqui, né? Porque eu poderia dizer que não. Eu acho que existe um desejo. Ah, mas quem está desejoso está ansioso. Tá bom, tudo bem. Vamos deixar então quieto aí. Há uma ansiedade com as atitudes de indiferença da mulher. Eu não vejo no texto uma indiferença dela. Tá? Então, ele está falando que se envolveu nesse laço de fita, mas a gente não vê
né, uma indiferença dela. Não vê também, se for o caso, digamos assim, uma correspondência, como eu até já falei aqui na resolução do vídeo, mas indiferença eu não diria que existe da parte dela, tá? Então, ansiedade é uma palavra também que eu não teria muita segurança assim em dizer que ele está ansioso, eu acho que ele está desejoso. Acho que existe uma diferença entre ansiedade e estar desejoso, mas enfim, mais indiferença da mulher eu não iria na letra D, portanto, gabarito, letra E. Então, se você gostou, peço aqui que você deixe seu curtir e principalmente que você compartilhe esse vídeo com pessoas que farão o Enem ou até mesmo com pessoas de sua escola, sei lá, de seu cursinho, já que essa questão, acredito eu, vai aparecer muito em provas pelo Brasil, em testes, em provas de unidade, uma questão de romantismo, uma escola tradicional na literatura brasileira. Valeu? Então, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.